Então vamos lá, pessoal, chegando ao nosso último vídeo de dicas de processo civil, nosso vídeo número 12. Vamos agora para a dica 79, que é a que vai falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Um instituto importante quando se pensa em processo de execução. O que acontece muitas vezes? Você tem o ajuizamento de uma ação e a condenação de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Quando você vai executar, você não encontra bens dessa pessoa, mas os seus sócios possuem vasto patrimônio. Pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, você pode atingir os bens particulares dos sócios, caso não haja bens da sociedade e desde que exista ali algumas situações como confusão patrimonial, como indicação de má gestão, situações em que você não entende o motivo da sociedade não possuir bens e os bens estarem dentro do patrimônio particular dos sócios. Havendo essa situação, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil e 28 do CDC, vamos corrigir aqui, ó, do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, artigo 50 do Código Civil e 28 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, possibilitam essa desconsideração para que nós tenhamos a penhora de bens dos sócios. E a partir do momento que é realizada a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios passam a ser partes no processo de execução. Eles passam a ser partes porque os seus bens são penhorados e serão vendidos para o cumprimento da obrigação. Seguindo aqui para a dica 80, ela vai falar sobre o cumprimento de sentença. Lá atrás, nós conversamos sobre o processo sincrético. Nós vimos que em 2005 houve uma alteração do panorama existente na execução. A execução, como uma ação autônoma, ela foi transformada em uma fase do processo quando se tem a condenação ao pagamento de quantia. Essa fase de cumprimento de sentença, ela tem início nos termos do artigo 475J do CPC, com a intimação da parte para cumprimento, para pagamento. Então eu tenho a intimação para o cumprimento da sentença em 15 dias. Então você, condenado ao pagamento de R$100 mil, cumpra a sentença em 15 dias. Caso não venha a cumprir, incidirá uma multa. Então vejam que o legislador lá em 2005 se utilizou de uma técnica de pressão psicológica para tentar levar o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação. Qual é essa pressão psicológica? A multa, uma multa de 10%. Cumpra sob pena de incidência de multa de 10%, de acordo aqui, ó, com o artigo 475J. Olha o que acontece. Digamos que eu fui intimado para o pagamento dos R$100 mil e realizei o pagamento de 50 mil, ou seja, realizei um pagamento parcial. Se eu tenho pagamento parcial, isso acarretará a redução proporcional da multa. Se eu efetuei o pagamento de 50 mil, a multa de 10% incidirá apenas sobre o restante, sobre os 50 mil restantes. Então, cuidado com esse tema aqui, principalmente em relação ao prazo, porque muitas questões mudam o prazo e mudam o percentual da multa. Então, são 15 dias, pena de multa de 10%. Depois, dentro da fase de cumprimento de sentença, olha o que acontece. Quando nós tínhamos o processo de execução, a defesa típica desse processo, a defesa típica apresentada pelo devedor, pelo executado, chamava-se embargos. Então, os embargos à execução eram a forma de defesa no processo antigo de execução. Hoje, com a fase de cumprimento de sentença, a defesa típica do executado recebe o nome de impugnação ao cumprimento da sentença. Então, ó, impugnação ao cumprimento de sentença é o nome da defesa típica a ser apresentada pelo executado. Então, ó, defesa
típica do cumprimento. Ela pode ser apresentada no prazo de 15 dias. Então, prazo para apresentação da impugnação, 15 dias, desde que haja garantia do juízo. Então, vejam, a garantia do juízo é um pressuposto, é um requisito para que o executado possa apresentar a sua defesa. O que significa dizer que houve a garantia do juízo? Foi realizada a penhora ou apresentada caução, garantia. Então, digamos, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, intimando-se Bruno para o pagamento de R$100 mil. Houve a penhora dessa quantia, ou houve a apresentação de caução dos R$100 mil. Eu posso apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença para discutir eventuais vícios existentes no processo. Além disso, e ainda sobre a impugnação, esse ponto aqui é o que mais cai sobre essa espécie de defesa e consta no 475M do CPC. Então esse é um dispositivo que vale a pena nós lermos. O 475M diz o seguinte, a impugnação ao cumprimento possui apenas efeito devolutivo. A regra é recebimento da impugnação apenas no efeito devolutivo. Isso significa dizer o seguinte, que mesmo apresentando a impugnação, os atos executivos continuarão a ser realizados. Os atos serão realizados normalmente. Então o fato de eu apresentar a impugnação não suspende, não paralisa a fase de cumprimento. Então, se houve a penhora, eu apresento a impugnação, mas o bem pode ser levado a leilão, pode ser vendido. Essa daqui é a regra. Antes, no sistema anterior, os embargos tinham efeito também suspensivo. Então, bastava a parte apresentar os embargos para que houvesse a suspensão do processo. E muitos embargos eram utilizados de forma protelatória, só para suspender o processo, só para se ganhar tempo. Então houve a inversão da ideia. Apresente os embargos como regra só com efeito devolutivo. Só que nessas situações toda regra tem uma exceção. Então o próprio artigo 475M, que traz a regra do efeito apenas devolutivo, reconhece também a possibilidade de efeito suspensivo como exceção. Pode ser que a parte demonstre e convença o Poder Judiciário que existe realmente um erro, que existe realmente um vício e que a continuidade da fase de cumprimento de sentença pode acarretar uma lesão grave de difícil reparação. Então a parte consegue demonstrar na impugnação, deixar claro na impugnação para o juiz que não foi citada, que houve nulidade de citação e que a continuidade dos atos executivos vai lhe gerar dano, porque vai acarretar ali a penhora e a venda, a alienação de um bem importante. Então, nessas situações, mediante requerimento, o juiz poderá deferir efeito suspensivo. Só que vamos tomar sempre cuidado, porque como é situação excepcional, nós precisamos de requerimento. A parte vai requerer a atribuição de efeito suspensivo, vai demonstrar os requisitos que constam lá no artigo 475M para que o juiz defira, analise, deferindo ou indeferindo. Além disso, uma regra importante para a gente aqui. A ausência de requerimento para o cumprimento da sentença. Vejamos, o juiz proferiu uma sentença me condenando ao pagamento de R$100 mil. Digamos que houve o trânsito em julgado dessa decisão. Vamos pensar na fase de cumprimento de sentença. Nós vimos que essa fase ela tem início com a intimação do devedor, do executado, Bruno, para o pagamento sob pena de multa de 10%. Só que qual vai ser o detalhe aqui? Essa fase de cumprimento de sentença, ela só terá início se o credor requerer.
O credor tem que apresentar um requerimento para que a fase de cumprimento de sentença tenha início. Enquanto não for apresentado esse requerimento, não se terá o início. Essa é uma situação até bastante diferente do processo do trabalho, quem já estudou, porque lá no processo do trabalho, a execução ela é de ofício. Aqui não, tem que haver um requerimento. Só que o que vocês podem encontrar nos materiais, nas aulas? A seguinte informação. Antes da fase de cumprimento de sentença, antes de 2005, a execução era iniciada por petição inicial, ou seja, peça formal. Hoje, a fase de cumprimento de sentença, ela é iniciada com um requerimento simples, em que demonstre o credor, o exequente, o interesse de se iniciar tal fase. Então hoje nós não falamos de petição inicial para o início da fase de cumprimento, nós falamos de requerimento. Agora, qual foi a regra inserida pelo legislador? Se esse requerimento não for formulado em 6 meses, haverá o arquivamento do processo. Então, houve o trânsito em julgado, o processo está esperando o requerimento. Se você, exequente, não apresentar tal requerimento em 6 meses, haverá o arquivamento do processo. E aí vem o susto. E agora, arquivou, já era? Não. A própria norma, o próprio parágrafo 5º do artigo 475J, que fala em arquivamento, ele também prevê o desarquivamento. Então arquiva, mas é possível que ele seja desarquivado posteriormente. O que não vai acontecer, e aí nós temos que tomar cuidado com a prova, é o início da fase de cumprimento de ofício. Isso não existe. Então cuidado com eventuais assertivas que digam que se não houver o requerimento em 6 meses, o juiz determinará de ofício. Não. Se não houver em 6 meses, arquivamos. Vai haver o desarquivamento mediante requerimento da parte. Se não houver o desarquivamento, o processo vai continuar arquivado até um dia que será reconhecida ali a prescrição do direito à própria execução. Ok, pessoal? Cuidado com essa regra. Além disso, caminhando aqui para a dica 84, adjudicação de bens penhorados. Olha o que acontece. Quando a gente pensa na penhora de bens, é normal, porque isso sempre foi o que aconteceu na maioria dos processos, a gente também pensava na asta pública. A gente pensava sempre em levar esse bem para a asta pública. Ou seja, vamos vendê-lo em leilão. Então penhoramos um veículo. Vamos levar para o leilão, para lá no leilão ele ser vendido, transformado em dinheiro, com a entrega do dinheiro ao credor. Isso ainda pode acontecer? Pode, porque muitas vezes o credor ele não quer o carro. O credor, o exequente, quer realmente o dinheiro. O réu foi condenado ao pagamento de quantia, R$20.000. Foi penhorado um carro que vai ser alienado, vendido em leilão, transformado em R$20.000 com entrega da quantia. Só que olha o que acontece. Em vez de se perder esse tempo todo levando o veículo a leilão, transformando em dinheiro, nós poderíamos realizar uma outra conduta, que hoje é entendida como preferencial. Em vez de levarmos o veículo a leilão, por que não perguntarmos ao credor se ele tem interesse no veículo? Credor, foi penhorado um bem que vale R$20.000. Exatamente o valor a que você tem direito. Você tem interesse em pegar o carro para você? Ficar com o carro como forma de pagamento? Esse ficar com o carro como forma de pagamento, pegar o carro para você, é entendido aqui no processo como adjudicação. Então, a adjudicação é o ato de entregar o próprio bem penhorado ao credor como forma de pagamento, de quitação da dívida. Então, o que nós temos? Coloquei para vocês aqui, que a adjudicação do bem penhorado está previsto, primeiro, no artigo
685A do CPC. E eu coloquei porque isso é indispensável para a gente, que é uma situação prioritária. Vejam que a adjudicação é preferencial. É muito melhor do que realizar a alienação em asta pública, num leilão. Então é preferencial. Antes de levarmos o bem à asta pública, nós temos que perguntar se o credor quer adjudicar. Alguns anos atrás era o oposto. Nós gastávamos um tempão, gastávamos tempo e dinheiro tentando vender. Se não houvesse a aquisição no leilão, como última alternativa eu perguntava: ô credor, você quer o veículo? Hoje é o contrário. Hoje primeiro eu pergunto, porque é a forma mais simples de nós termos o adimplemento da obrigação. Então, ó, é situação prioritária, preferencial. E na adjudicação, pessoal, não há alienação do bem. Eu não vendo o bem, eu tenho simples transferência do mesmo. Isso faz com que o próprio procedimento seja bem mais simples. E aí olha o que pode acontecer. 3 situações aqui, principalmente. Digamos, ó, que o crédito do Bruno seja de R$20.000. Eu tenho aqui um veículo que vale 10 mil. Eu tenho um veículo que vale R$20.000 e eu tenho um veículo que vale R$30.000. Eu posso realizar a adjudicação em qualquer um deles. E o que vai acontecer? Ó, se o meu crédito é de R$20.000 e eu estou adjudicando um veículo de 10 mil, eu ainda tenho direito a mais R$10.000. Então eu continuo perseguindo o recebimento dos R$10.000, seja por meio da penhora de algum outro bem, seja mesmo pela alienação em asta pública. Então, ó, eu recebo parte da dívida com base no veículo de 10 mil e aí continuamos a execução. Se o meu crédito é de R$20.000 e eu adjudico o bem de R$20.000, o que vai acontecer? Eu tenho a extinção da execução. Houve o adimplemento total, a execução está extinta. Só que olha o que acontece, eu tenho R$20.000 para receber. Foi penhorado um veículo de 30 mil e eu falo, ó, eu tenho interesse em adjudicar, porque eu estou precisando de um veículo, então é esse mesmo. Só que como é que eu vou adjudicar um bem de 30 mil? Como é que eu vou ficar para mim com um bem de 30 mil se o meu crédito é de 10 mil? Simples, eu vou efetuar o pagamento da diferença. Então eu adjudico e efetuo o pagamento da diferença, os R$10.000. Então, pessoal, o que nós temos que ver para as provas? O que nós vamos ler para as provas? O artigo 685A do CPC. E aí, chegando já ao finalzinho, nas 2 últimas dicas. Dica 85, que vai falar da execução de prestação alimentícia, situação totalmente comum dentro do Poder Judiciário, infelizmente, mais comum. Olha o que acontece. A prestação, a execução de prestação alimentícia, ela possui 2 ritos. O rito do artigo 732 do CPC e do 733 do CPC. O do 733 acaba sendo o mais conhecido de todos porque é o rito que gera a prisão do devedor de alimentos. A do 732 é o rito que prevê a penhora de bens. Então, ó, nem todo devedor, nem toda situação de dívida de alimentos vai gerar ali a prisão. Por quê? Parte da dívida pode ser paga evitando-se a prisão e a outra parte da dívida pode não ser paga, gerando a necessidade de penhora de bens. Então, pelo artigo 732, eu tenho a penhora dos bens.
Pelo 733, eu tenho a prisão civil do devedor. Essa prisão civil do devedor, ela ainda é válida porque ela está prevista na Constituição Federal. É possível que se tenha. O que não se permite mais é a prisão civil do depositário infiel, do devedor de alimentos, é totalmente válida. E o que nós temos aqui em relação a esse rito, que acaba sendo o mais importante, o que mais cai nos concursos? Temos aqui a súmula 309 do STJ. Essa súmula 309 diz que a autorização da prisão, a dívida que autoriza a prisão, é a dívida das 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Vamos entender isso daqui. A dívida de alimentos que autoriza a prisão são as últimas 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Pensem o seguinte, pessoal, vou ajuizar uma ação, estou pensando em ajuizar uma ação para executar os alimentos hoje. Hoje nós temos 20 meses em atraso. Eu não posso, com base nesses 20 meses, requerer a prisão com base no artigo 733. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir. São 20 meses em atraso? Ok. Os últimos 3 meses nós vamos executar pelo artigo 733 pedindo prisão. Os outros 17 meses nós vamos executar pelo 732 do CPC, realizando a penhora dos bens. Então, em tese, se houver o pagamento com o ajuizamento da ação de execução pelo 733, se houver o pagamento desses últimos 3 meses, nós não temos prisão. E os demais 17 meses? Esse daí vai depender da penhora de bens. Infelizmente, se o devedor não tiver qualquer bem que possa ser penhorado, nós não vamos receber essa quantia. Ah, se ele tiver salário, aí eu consigo, porque eu consigo fazer a penhora do salário para pagamento de pensão. Mas se esse camarada não tiver bens, não tiver salário, for autônomo, receber por fora, aí eu não, infelizmente, fica muito difícil o recebimento. Então essa daqui é a ideia, ó. Hoje eu tenho 20 meses em atraso, 3 eu cobro pelo rito da prisão e 17 pelo rito da penhora. Claro o seguinte, 3 meses e aquelas que vencerem no curso do processo. Então, ó, ajuizada a ação de execução pelo rito da prisão, ele continua sem pagar as prestações. O processo vai tramitando, já está tramitando há 5 meses. O que acontece? Eu tenho 3 anteriores ao ajuizamento e já tenho 5. Logo, ele tem que pagar 8 prestações mensais de alimentos para não ser preso. Só que aí olha o que acontece. O camarada foi preso, não tinha como pagar, não justificou, ou a justificativa dele apresentada não foi aceita pelo juiz. Ele foi preso. Ele passou o prazo integral da prisão, prazo máximo da prisão por alimentos, que aqui no rito do CPC é de até 3 meses, ele passou 3 meses preso. Após os 3 meses é colocado em liberdade. A dívida está quitada? Claro que não. A prisão, eu não estou trocando o pagamento pela prisão, não. A prisão é uma forma de tentar efetivar o pagamento, mas ele passou o tempo todo preso, prazo máximo preso, é posto em liberdade, só que nós continuamos com a dívida de alimentos. Ok, pessoal? Claro que fui preso, efetuei o pagamento, suspende-se a ordem de prisão. Ok? E aí, por fim, chegando à nossa última dica, execução contra a fazenda pública. Uma execução totalmente diferente. Olha o que acontece, execução contra a fazenda pública. Fazenda pública, União, Estado, município, foi condenado ao pagamento de quantia. Então a fazenda pública foi condenada ao pagamento de R$200 mil. Se um particular fosse condenado ao pagamento de R$200 mil, eu teria lá na frente a penhora dos bens se ele não efetuasse o pagamento
voluntário. Penhoraria bens, retiraria 200 mil do patrimônio dele e entregaria para o credor. Só que a Fazenda Pública não. O procedimento diferenciado da Fazenda Pública tem aqui por base, tem por premissa, ó, a impenhorabilidade dos bens públicos. Eu não posso retirar à força aqui penhorando-se bens da administração pública, da fazenda pública, porque os bens públicos são impenhoráveis. Então, o que acontece com o rito do artigo 730? É aquele rito que vai gerar o pagamento por precatório, por requisição de pequeno valor. Então, se o bem não pode ser penhorado, a administração vai efetuar o pagamento. Vai efetuar o pagamento de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, que fala de precatórios e fala de requisição de pequeno valor. E aí, olha o que acontece. Quando eu efetuo o pagamento por meio de precatório e requisição de pequeno valor, eu privilegio, ó, coloquei para vocês aqui, privilegio o princípio da isonomia. Eu faço o pagamento com base no princípio da isonomia porque lá em Constitucional vocês estudam que o pagamento de precatório e requisição de pequeno valor é feito com base na apresentação dos mesmos, na ordem cronológica de apresentação. Quem apresentou primeiro, recebe primeiro. Quem apresentou depois, recebe depois. Então, com base nisso, nós mantemos ali a impenhorabilidade dos bens públicos, já que não é feita a penhora, é determinado o pagamento por meio de precatório e requisição de pequeno valor, e também mantém o princípio da isonomia. Pago primeiro a quem pediu primeiro, a quem apresentou o seu precatório, o seu RPV, a requisição de pequeno valor, em primeiro lugar. Então, galera, aqui nós terminamos essa revisão de processo civil por meio dessas 86 dicas que foram gravadas ali em 12 vídeos. Então nós temos mais ou menos 6 horas de revisão por meio de dicas, e eu tentei ao máximo aqui condensar o que a gente tem que lembrar para as nossas provas de processo civil, principalmente FCC, VUNESP, CESP, que são as principais bancas. Então espero que essa revisão tenha ajudado vocês aí nos exercícios, na matéria de processo civil. Muito obrigado, sucesso para vocês, tudo de bom, que vocês consigam alcançar os seus objetivos. Tchau, tchau e até a próxima.